Em uma pacata cidade, a tranquilidade da delegacia local foi abruptamente interrompida quando uma menininha chegou gritando: Por favor, prendam o meu pai! Esse pedido inesperado deixou todos perplexos, sem imaginar que o motivo por trás daquela ação chocaria a todos profundamente. Em uma radiante manhã de quinta-feira, a tranquilidade reinava na delegacia de São Miguel. As ventoinhas giravam preguiçosamente, esforçando-se para amenizar o calor abafado, enquanto os policiais saboreavam seus cafés e folheavam relatórios com desinteresse. Era um dia típico de calmaria, um reflexo da natureza serena da cidade. No entanto, essa paz foi abruptamente interrompida. As portas da delegacia foram abertas com uma força surpreendente, revelando a figura de uma menina de cabelos loiros e olhos arregalados, marcados pelo terror. Ela entrou correndo, com os olhos inchados de tanto chorar, lançando olhares desesperados ao redor, em busca de algo ou de alguém. Era Sofia, uma criança de apenas 7 anos, notavelmente pequena para a sua idade e visivelmente apavorada. Sem hesitar, a menina avançou em direção à recepção, seus pequenos pés produzindo um som ritmado contra o chão de cerâmica frio. Com suas mãozinhas, ela se agarrou ao balcão com toda a força que possuía, esforçando-se para elevar-se o suficiente e chamar a atenção de algum adulto que pudesse lhe oferecer auxílio. Por favor, prendam o meu pai! Sussurrou ela, com uma voz trêmula e carregada de desespero que reverberou por todo o ambiente, capturando a atenção imediata de todos os policiais presentes. No início, houve um visível desconcerto entre eles. Trocaram olhares carregados de perplexidade, enquanto alguns interrompiam suas pausas para o café, colocando os copos de lado, e outros abandonavam momentaneamente os documentos com os quais estavam comprometidos. A declaração da menina provocou um alvoroço imediato, agitando a atmosfera da estação de polícia com uma mistura de urgência e preocupação. Ela olhou para os policiais, seus olhos transbordando angústia, e implorou novamente: Vocês precisam prender ele! Ele tem que ir pra cadeia! No mesmo instante, a agente Cláudia, uma jovem policial de olhar gentil, correu até o local. Atraída pelo apelo desesperado que se propagou até sua sala, veio em auxílio. Com um gesto repleto de cuidado materno, pegou a mão de Sofia e a levou até um banco ali perto. Calma, mocinha. Vem aqui, senta aqui. Ela disse, abaixando-se para ficar no mesmo nível que os olhos da menina, tentando banhá-la com um sentimento de segurança. Tá tudo bem agora, viu? Você tá segura aqui com a gente. Falou com doçura, passando a mão nos cabelos de Sofia numa tentativa de suavizar seu medo. Sofia, por sua vez, sentia seu coração pulsar freneticamente. Seus ombros tremiam involuntariamente e as lágrimas rolavam rosto abaixo. A situação a envolvia em um manto de vulnerabilidade e medo, tornando cada batimento cardíaco uma lembrança palpável de seu estado de inquietação. Enquanto isso, um dos policiais presente mantinha sua postura, procurando transmitir uma aura de segurança e compreensão. Ele se inclinou em direção a ela, sua voz tingida de uma suavidade reconfortante. O que aconteceu, querida? Não precisa chorar. Você está segura com a gente. Pode nos contar o que houve? As palavras dele, embora carregadas de intenções reconfortantes, pareciam flutuar sem destino, incapazes de penetrar a barreira invisível que envolvia a menina assustada. Ela se agarrou à camisa de Cláudia, seus olhos ainda escancarados e marejados, enquanto o salão da delegacia era invadido por uma atmosfera carregada de confusão e preocupação. Ao redor, cada policial trocava olhares inquietos, refletindo uma mistura de curiosidade e alarme. Murmúrios circulavam discretamente, alimentados pela pergunta que ecoava silenciosamente entre eles. O que o pai dessa menina fez? No entanto, o mais comovente era a evidência de que as palavras de Sofia traziam um fardo demasiado pesado para seus ombros jovens, uma carga emocional que nenhum ser de sua tenra idade deveria suportar. A agente Cláudia, ainda sentada ao lado da pequena, exibia uma mistura de determinação e compaixão. Ela se inclinou na direção de Sofia, tentando mais uma vez romper a barreira de dor e silêncio que a cercava. Vamos lá, querida, disse ela com voz suave, uma tentativa de oferecer conforto, enquanto buscava gentilmente secar as lágrimas que insistiam em desenhar caminhos pelo rosto de Sofia. Sua voz calma
tentava transmitir uma promessa silenciosa de segurança e compreensão, na esperança de acalmar a tempestade emocional que assolava a menina. O delegado Gonçalves, um homem de porte imponente, com cabelos prateados meticulosamente penteados para trás, ergueu-se de sua mesa com uma postura que denotava autoridade. Com passos medidos, ele se aproximou da garotinha. Sua presença imponente preencheu o espaço com uma mistura de respeito e expectativa, enquanto tentava desvendar o enigma diante de si. Olá, garotinha, disse ele. Sua voz grave ecoava com uma cordialidade inesperada. O que você está fazendo aqui sozinha? Por que veio até aqui, hein? A respiração da menina, rápida e entrecortada por soluços, traía sua angústia profunda. Mesmo no centro de um círculo de figuras protetoras, havia um brilho de vulnerabilidade em seus olhos, um reflexo de medo que transcendia a segurança física do ambiente. Cada soluço era um lembrete palpável de sua situação, uma expressão crua de um coração jovem enfrentando uma realidade angustiante, envolta em um manto de insegurança que nem mesmo as paredes da delegacia pareciam dissipar. Apesar das perguntas, Sofia permanecia quieta e de cabeça baixa. Gradualmente, uma crescente onda de policiais, movidos tanto pela curiosidade quanto pela preocupação, começou a cercar a garota, formando um semicírculo ao seu redor. Com uma voz que carregava a intenção de acalmar e assegurar, o delegado se inclinou novamente e questionou. Vamos, mocinha linda. Pode contar para a gente o que aconteceu na sua casa. Sofia fez uma tentativa de responder, mas as palavras que tentava formar eram interrompidas, emergindo de forma truncada e confusa. Prendam ele! Ele não pode ficar em casa comigo! Eu quero que ele vá para a cadeia, por favor! Suplicou, com um tom de voz que carregava um misto de desespero e urgência. Sua súplica ressoou com uma força que ampliou a sensação de temor entre todos os presentes, tornando palpável a gravidade da situação nas palavras entrecortadas da menina. Percebendo a crescente aglomeração de agentes curiosos, que se amontoavam ao redor com uma preocupação que ameaçava intimidar ainda mais a pequena Sofia, a polícia e o delegado tomaram uma decisão pronta. Eles concluíram que era essencial mudar o ambiente para um espaço que oferecesse mais privacidade e segurança para a menina se expressar. Com delicadeza e uma clara intenção de protegê-la de mais estresse, decidiram conduzi-la à sala de interrogatório. Essa escolha refletia não apenas uma estratégia para preservar a integridade emocional de Sofia, mas também um esforço para garantir que sua voz, por mais frágil que parecesse, fosse ouvida com a atenção e seriedade que a situação exigia. Venha, minha querida, disse a policial, com um tom de voz suave, enquanto gentilmente ajudava a menina a se levantar com cuidado. Vamos para um lugar mais tranquilo conversar, tá bom? Ao se acomodar na cadeira da sala destinada a conversas mais reservadas, a garotinha pareceu encontrar um certo conforto, um alívio temporário que a fez relaxar ligeiramente. Percebendo essa mudança, a policial aproveitou o momento para tentar aprofundar a conversa. Me conta, Sofia, o que aconteceu? Seu pai te fez algum mal? Fez alguma coisa que te machucou? Cláudia, com um misto de delicadeza e determinação, esperava obter alguma pista concreta que pudesse guiar sua ação. Contudo, ao tentar articular uma resposta, a expressão de Sofia se transformou em uma visível frustração, um sinal claro de sua luta interna para expressar sentimentos tão complexos e dolorosos. O pai fica bravo às vezes. As palavras de Sofia se esvaíram, desaparecendo antes de completar o pensamento, deixando no ambiente uma nuvem densa de incertezas e especulações. Como ele fica bravo, querida? Indagou a policial, com uma voz que misturava preocupação e suavidade. Nesse instante, a sala foi tomada por um silêncio expectante. Os policiais ali presentes, com suas mentes em frenesi, começaram a montar as peças desse enigma sombrio, imaginando cenários que nenhum deles gostaria de confrontar. Questionavam-se se estariam diante de um caso de violência doméstica ou de abuso. O que seria tão grave a ponto de uma criança buscar refúgio na delegacia e implorar pela detenção de seu próprio pai? O delegado, percebendo o peso do momento e a tristeza no olhar de Sofia ao mencionar o pai, abaixou-se para ficar ao nível dos olhos da menina. Com uma voz suave, tentou transmitir segurança e compreensão. Vamos te ajudar, Sofia,
disse ele gentilmente. Mas para isso preciso que você tente nos contar um pouco mais, pode ser? Sofia, ainda lutando para conter as lágrimas, concordou com um aceno de cabeça, um gesto simples, mas significativo, que demonstrava sua confiança naqueles que se propunham a ajudá-la. Então vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas e você pode responder com sim ou não, tá bom? Propôs o delegado, buscando facilitar para Sofia a expressão de sua experiência, tentando encontrar uma maneira de ela compartilhar sua história sem se sentir sobrecarregada. Gonçalves, buscando esclarecer a situação, perguntou delicadamente. Seu pai está em casa agora? Tá. Murmurou Sofia numa resposta breve que transparecia sua aflição. E como você conseguiu sair de casa? Ele continuou, incentivando-a a compartilhar mais. Secando as lágrimas que ainda teimavam em cair, Sofia revelou. O papai estava dormindo. Eu destranquei a porta e corri pra cá. O delegado e a policial, concentrando-se em desvendar a narrativa confusa da menina, buscavam detalhes que pudessem elucidar o caso. Com uma voz repleta de cuidado maternal, a policial perguntou. Sofia, seu pai é muito agressivo? Ele te bate? A hesitação de Sofia antes de responder era palpável, como se pesasse cada palavra. Eu já apanhei algumas vezes. Confessou, com a respiração acelerada. A resposta de Sofia intensificou a preocupação dos agentes, exacerbando o clima já tenso. Eles inquiriram sobre o endereço de sua casa. Mesmo sem saber detalhes precisos, as direções fornecidas por Sofia foram suficientes para localizar onde ela e seu pai moravam, numa área próxima a um riacho poluído por esgoto, facilitando a identificação da residência. Quando o delegado perguntou sobre a mãe de Sofia, a atmosfera se tornou ainda mais pesada. O papai disse que ela foi passear, mas nunca mais voltou. A simplicidade com que Sofia relatou o sumiço da mãe petrificou todos os presentes. A gravidade da situação se tornava cada vez mais evidente, com a conclusão de que estavam diante de um caso de violência familiar, agravado pela estranha circunstância de um homem criando sua filha sem a presença da mãe e alegando que ela havia ido passear. A delegacia rapidamente se converteu em um epicentro de atividade frenética. Agentes corriam de um lado para o outro, coordenando esforços e delineando planos de ação com urgência. Uma equipe foi prontamente organizada para se dirigir à residência de Sofia, preparando-se mentalmente para enfrentar as piores possibilidades. O delegado, reconhecendo a gravidade da situação, agarrou o rádio com determinação e estabeleceu contato com a viatura já a caminho do endereço fornecido. Sua voz, firme e clara, transmitiu a urgência do momento. Atenção, unidade, temos um possível 1032, Código para Violência Doméstica. É crucial que o suspeito não encontre brechas para fugir. Procedam com toda a cautela necessária. Essa instrução não era apenas um procedimento padrão. Refletia a seriedade com que a delegacia tratava casos de maus tratos, enfatizando a importância de agir com prudência para garantir a segurança de todos os envolvidos, especialmente a de Sofia. Com a voz ainda trêmula, Sofia continuou a relatar, suas palavras carregadas de medo. Todo dia de noite ele fica nervoso. Ele diz que não aguenta mais. Os policiais presentes trocavam olhares preocupados, cada um tentando entender a profundidade do que Sofia tentava expressar com suas palavras carregadas de angústia. Diante da gravidade das insinuações, o delegado interveio, buscando clarificar. O que seu pai diz que não aguenta mais, Sofia? As palavras do delegado pareceram tocar um ponto sensível, pois os olhos da menina novamente se encheram de lágrimas, e ela revelou com uma simplicidade que cortava o coração. Ele bateu com força na porta da geladeira. Eu fiquei assustada. Naquele momento, uma compreensão silenciosa se espalhou entre todos os presentes. A realidade da situação se desenhou clara e inequívoca. A pequena Sofia era a vítima indefesa de um homem cuja violência já não podia ser ignorada. A necessidade de intervir se tornou mais urgente do que nunca. Era imperativo agir para proteger a garota e deter o responsável por seu sofrimento. Enquanto a delegacia se preparava para a chegada do suspeito, em outro cenário, na residência de Sofia, José estava imerso em um sono profundo. O silêncio de sua casa foi abruptamente quebrado pelo som estridente de viaturas policiais que
que estacionavam diante da morada. A visão que se desdobrou diante dos agentes era desoladora. Uma casa de madeira, com a pintura desgastada pelo tempo, teias de aranha adornando cantos esquecidos e o mato alto circundando o perímetro, conferindo um ar quase sinistro ao local. Sem hesitar, os policiais arrombaram a porta da frente, invadindo o espaço com uma autoridade resoluta, anunciando sua presença com comandos firmes para que José se rendesse. Tomado de surpresa, mal teve chance de processar o que estava acontecendo antes de ser algemado e conduzido para fora, sua confusão verbalizou-se em protestos. O que está acontecendo? Por que estou sendo preso? Um dos policiais, com uma frieza pragmática, informou-lhe de seus direitos enquanto o direcionava para a viatura. Ao ouvir a palavra delegacia, José recuou, a confusão dando lugar ao pânico. Delegacia? Não, eu não fiz nada, me soltem! Eu tenho uma criança em casa, me soltem! A tentativa de José de resistir foi rapidamente contida pelos agentes, que com uma aspereza cortante, revelaram a razão de sua prisão. Sua filha Sofia está na delegacia. A casa caiu, compadre. Bora, entra aí. Ao ser empurrado para dentro do veículo, a realidade da situação começou a penetrar sua névoa de confusão. Minha filha? O que ela está fazendo lá? Me digam. O medo tomou conta dele, enquanto era mandado a se calar e o carro partia em direção à delegacia. A preocupação e o temor invadiram José. Seu coração batendo a um ritmo frenético, enquanto tentava desesperadamente entender o que havia acontecido com sua filha Sofia. Na delegacia, o som grave do motor da viatura sinalizava o retorno da equipe da residência de Sofia. A expectativa pesava no ar, com todos os agentes alinhados em uma tensão palpável, aguardando novidades da operação. Mas ao abrir-se a porta da viatura, o que se revelou desafiou as expectativas pré-concebidas. Daquele veículo, não emergiu a figura imponente de um agressor como muitos imaginavam, mas sim a de um homem magro, cuja aparência desgrenhada entregava sua condição. Com a pele pálida, olhos fundos marcados pelo cansaço e músculos que denunciavam um possível estado de desnutrição, José parecia uma sombra de desespero. Suas roupas, gastas e sujas, eram o espelho de uma existência marcada por dificuldades severas, pintando um quadro de realidade que contrastava com as acusações de violência. A visão de José, ainda algemado, provocou murmúrios entre os presentes na delegacia. Como poderia aquele homem, aparentemente tão frágil e debilitado, ser capaz de infligir dano físico à sua própria filha? Essa dúvida pairava nas conversas sussurradas, enquanto ele, confuso e visivelmente desesperado, questionava o porquê de sua presença ali. O que está acontecendo? Por que eu estou aqui? A voz de José, trêmula de incerteza e medo, ecoava na sala, deixando um rastro de questionamento sobre a verdadeira natureza dos eventos que levaram àquela situação. Quando José finalmente avistou Sofia, um turbilhão de emoções o invadiu. Um alívio imenso, mesclado com uma preocupação ainda maior, tomou conta de seu ser. Por sua vez, Sofia, ao ver seu pai naquele estado de vulnerabilidade, não hesitou. Contrariando todas as expectativas daqueles presentes, ela correu pela sala e lançou-se nos braços de seu pai. Papai! Gritou ela, com os olhos brilhando de lágrimas, enquanto se entregava a um abraço repleto de emoções. Os olhos de José, incapazes de conter a maré crescente de sentimentos, também se encheram de lágrimas. A cena diante dos policiais era no mínimo desconcertante. Eu pensei que ele maltratava a menina, comentou o delegado, sua voz tingida de surpresa e reflexão, enquanto se aproximava junto à policial Cláudia. Ambos compartilhavam um olhar de incredulidade perante o desenrolar dos eventos. José, ainda tentando compreender a complexidade da situação em que se encontrava, questionou com um misto de confusão e desespero. O quê? Maltratar? Do que vocês estão falando? Eu? Por que estou aqui algemado? O que minha filha está fazendo nessa delegacia? A interação entre pai e filha, em meio a circunstâncias tão severas, lançava uma luz de dúvida sobre as suposições iniciais, sugerindo que a realidade da história de Sofia e José poderia ser muito diferente do que se imaginava inicialmente. Mas, então por que Sofia o havia denunciado? Os presentes na sala trocaram olhares confusos,
buscando nas expressões uns dos outros alguma pista do que fazer a seguir. Foi nesse momento de incerteza que a voz fina e inocente de Sofia cortou o silêncio pesado que envolvia a todos. Foi eu que pedi para prender você, papai. Disse ela, seus olhos cheios de uma esperança dirigida a José. Mas por quê? O que eu fiz, filha? José questionou, o coração batendo descompassadamente, a confusão e o medo evidentes em sua voz. A perplexidade era palpável no rosto do homem, que alternava o olhar entre a filha e os policiais, numa tentativa frenética de juntar os pedaços dessa realidade inesperada. A delegacia, antes palco de tensão e confusão, mergulhou em um silêncio absoluto. José, ainda incapaz de fazer sentido da situação e de entender o motivo de suas algemas, dirigiu-se novamente à filha, seus olhos transbordando preocupação e tristeza. Minha filha, o que você quer dizer com mandei prender você? Por que você faria isso? Sofia, lutando contra o nó em sua garganta, levantou seu rosto para encarar o pai e, com uma emoção tão profunda que mal conseguia conter as lágrimas, sussurrou quase inaudivelmente. Eu só queria que você pudesse comer, papai. Essa singela confissão reverberou pela sala como uma revelação chocante, deixando todos sem palavras. Sofia continuou, sua voz tremendo com a força do sentimento que a impelia. Eu vi na TV, papai. Eles disseram que na prisão as pessoas recebem comida 3 vezes por dia. A declaração de Sofia lançou uma nova luz sobre a situação. Uma verdade tão inesperada quanto comovente, revelando as profundezas da preocupação e do amor que uma filha poderia sentir por seu pai. Lágrimas deslizavam livremente pelo rosto de Sofia, cada gota refletindo a pureza de seu coração partido. Eu me lembro daquela noite que ela começou, sua voz embargada pela emoção. Que eu ouvi você chorando. Você estava na cozinha, a geladeira estava aberta e você estava tão triste, papai, perguntando por que não tinha comida. Você bateu na geladeira e gritou. Um silêncio profundo se abateu sobre a sala. Todos os presentes estavam imobilizados pela gravidade da confissão da menina. A crua realidade de sua vida doméstica, marcada pela fome e pelo desespero, era agora evidente para todos. José, diante dos olhares atônitos, sentiu-se compelido a explicar, a voz carregada de um peso que só a verdade pode ter. Ele começou a esclarecer a situação, desvendando o mistério que havia deixado todos perplexos. Com cada palavra, dissipava-se a névoa de dúvidas, revelando a triste realidade de sua luta contra a pobreza extrema, um cenário onde a ausência de comida se tornava um tormento diário. A história de José, contada entre soluços e pausas para engolir em seco, não era apenas um relato de adversidade, mas também um testemunho do amor desesperado de uma filha que, na sua inocência, viu na prisão uma solução para saciar a fome do pai. A revelação, tão dolorosa quanto tocante, deixou todos na sala profundamente comovidos, confrontados com a dura realidade de uma família em crise. Era a história de um sacrifício desmedido, a de um pai que, apesar de sua própria fome, priorizava a alimentação de sua filha como expressão máxima de seu amor inabalável. José, enfrentando a vida como pai solteiro desde o falecimento de sua esposa, havia construído uma realidade delicada para proteger Sofia. Ele inventou a história de que a mãe da menina havia saído para passear, na tentativa de poupar a filha da dura verdade de sua perda permanente, sem imaginar que isso alimentaria uma esperança vã em seu coraçãozinho. A situação financeira da família era precária, exacerbada pela falta de qualificação profissional de José e pela ausência prolongada de emprego. Todo o recurso que conseguia era destinado à compra de comida, suficiente apenas para um, e ele não hesitava em dedicar cada grama de alimento à filha. O resultado era sua própria desnutrição crescente, uma realidade da qual Sofia estava dolorosamente ciente. O desespero de José alcançava picos insuportáveis após o anoitecer, quando Sofia estava adormecida. Em uma dessas noites, confrontado com a geladeira vazia, a frustração o consumiu e ele descontou sua raiva na porta do refrigerador, gritando sobre a injustiça de não poder prover para sua filha. Sofia, tendo acordado e presenciado essa explosão de desespero, ficou assustada e correu de volta para o quarto,
mas a cena gravou-se em sua mente, conscientizando-a da fome que seu pai enfrentava. Então, numa manhã, após o esgotamento dos escassos suprimentos, Sofia ligou a TV na esperança de assistir a um desenho animado. Mas em vez disso, deparou-se com um noticiário local, que discutia as condições nas penitenciárias. A única informação que captou foi: os presos recebem refeição 3 vezes por dia. Na inocência de sua tenra idade, Sofia viu nisso uma solução desesperada para a fome persistente de seu pai. Foi essa revelação que a motivou a correr para a delegacia, movida pela crença ingênua de que, ao mandar prender seu pai, ele finalmente teria acesso a refeições regulares. A cena era desoladora. José, com lágrimas marcando caminhos em seu rosto, atraiu sua filha para um abraço envolvente e protetor. Me perdoa, filha. Eu sinto muito por isso. Murmurou ele, a voz embargada pela emoção. Os policiais presentes, muitos deles pais, sentiram um aperto no coração. A circunstância à frente deles servia como um espelho cruel, refletindo as adversidades que assolam inúmeras famílias, particularmente em tempos de crise econômica. O que inicialmente fora abordado como um caso potencial de violência doméstica, agora se revelava como um retrato agudo das realidades enfrentadas por aqueles à margem da sociedade. A investigação havia se transformado, desdobrando-se em uma poderosa lembrança da fragilidade humana e da luta diária contra a pobreza. Liberados, José e Sofia voltaram para o lar, seus corações repletos de um amor renovado e intenso um pelo outro. No entanto, o amanhecer seguinte reservava-lhes uma surpresa tão inesperada quanto bem-vinda. Os dois foram despertados por batidas firmes na porta. Ao abri-la, encontraram-se diante de uma cena que jamais poderiam ter imaginado. Vários membros da comunidade, acompanhados pelos policiais da delegacia, traziam cestas abarrotadas de alimentos, roupas novas e brinquedos. Os olhos de José e Sofia brilharam de alegria. Enquanto Sofia se apressava em explorar os brinquedos, José não conseguia conter as lágrimas que brotavam de emoção e gratidão. Antes que José pudesse recuperar-se da surpresa inicial, o delegado acrescentou uma proposta inesperada. Estamos à procura de um zelador para a delegacia. Você estaria interessado? Mais lágrimas emergiram nos olhos de José, o impacto da generosidade daquelas pessoas o atingindo em cheio. Acostumado a enfrentar as adversidades sozinho, a solidariedade demonstrada era algo com o qual ele mal podia sonhar. Eu não sei nem o que dizer. Sim, é claro que eu aceito. Muito obrigado. Que Deus dê em dobro para todos vocês. Conseguiu expressar emocionado. Nesse momento, Sofia, atraída pela visão dos brinquedos, correu para a porta exclamando com alegria: Olha, papai, o tanto de brinquedo! Sim, querida, são todos para você. José respondeu secando as lágrimas e compartilhando a felicidade pura que transbordava do rosto de sua filha. Aquele dia transformou-se em um marco de felicidade e esperança, um lembrete memorável do poder da comunidade e da compaixão humana. Na semana que se seguiu, a delegacia, outrora um local que José jamais imaginaria pisar, transformou-se em seu lugar de trabalho, refúgio e o marco de um novo capítulo em sua vida. Com o passar dos dias, a comovente história de Sofia, que havia mandado prender o pai para que ele pudesse comer, reverberou pela cidade, tornando-se um farol de inspiração para a comunidade se mobilizar em prol dos mais necessitados. Movidos pela história da pequena Sofia, grupos de voluntários começaram a se organizar, criando feiras de doações e programas de assistência social, com o objetivo de assegurar que nenhuma família sofresse com a fome ou com a falta de recursos básicos. O gesto simples de Sofia, impulsionado pelo amor incondicional ao seu pai, acabou por transformar toda a comunidade, levando ajuda a diversas famílias carentes. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!